quanta coisa a gente tem na Amazônia que pode transformar em negócio. E não é negócio como de commodity. Não é você plantar soja na Amazônia, não é você plantar milho na Amazônia. É você usar o que tem lá, né, e produzir coisas que o mundo não conhece, de valor agregado. Então, isso aqui o Paulinelli tem batido muito nessa tecla, e a gente espera que assim isso possa prosperar, porque o bioma Amazonas, ele não é um só, ele tem ali vários biomas, né? E a gente tem muitas oportunidades, e a gente precisa cuidar dessas oportunidades para preservar a Amazônia, criando renda para as pessoas lá dentro. O Evaldo, é quase que voltar, não sei se eu estou fazendo até um exagero, voltar às nossas origens de caçadores e coletores. A gente sai pela floresta catando frutas, pescando, e, enfim, desfrutando daquelas riquezas sem derrubar uma árvore. Não precisa derrubar nada. A natureza, aqui a gente está debaixo de um bosque plantado. Mas na Amazônia, você multiplica isso aqui por bilhões, que a natureza está lá nos oferecendo na bandeja. Agora, tem muito estudo já feito, sabe? Tem muita ciência já resolvida na Amazônia, como você falou do Rio Negro, a questão dos pernilongos, tem muitos estudos. O problema é que esse negócio não vira negócio, sabe? Eu tenho um caso, se você me permite, eu quero contar rapidamente. Quando eu estava no governo de Minas, a gente patrocinou lá em Itajubá uma escola. A gente dava bolsa, a Secretaria da Educação dava bolsa também. Rapidamente, a gente movimentava estudantes do ensino médio para que eles identificassem um problema e, com a Universidade de Itajubá, interagissem para produzir alguma coisa. A menina disse: o meu pai é boia fria, ele acorda de manhã cedo, faz a comida, leva, e lá onde ele vai não pode acender fogo, na fazenda que ele vai, floresta e tal. Então eu quero produzir alguma coisa que ele esquente a comida. E aquilo, os meninos estudaram física, foi muito bonito. Foi na universidade, a universidade bolou uma chapa solar. Olha. Né? Isso em 2010. Que espetáculo. E resolveu o problema. Agora, o que sem chama, né? Sem chama. E o pai da menina pôde ter uma comida... Ter a dignidade de comer uma comida quente. Só que aí tem um problema que eu lutei demais com isso em 2010. Aquilo morreu ali. A Universidade Federal de Itajubá e o nosso projeto produziu 100 marmitas, 100 unidades aquela, abasteceu as pessoas ali. Agora, isso tinha que virar um negócio. Isso tinha que vender para a Ásia. Você tinha que vender para a África. Mas esse espírito de China, haja chapa aqui. Mas a gente ainda precisa, sabe, ter um trabalho no Brasil muito grande de transformar ciência, transformar ideias, conhecimento, né? Porque quando a gente fala de ciência, a gente está falando de conhecimento, né? É negócio. Nós temos um companheiro no fórum que abre esse caminho, que chama-se Carlos Melles. Exatamente, o Carlinhos é fantástico. O Carlinhos é fantástico. Fantástico. E o Sebrae está fazendo isso, né? O Sebrae está fazendo isso. Vamos trazer o Carlinhos aqui. Ou seja, a gente tem um futuro brilhante pela frente. Nós precisamos acelerar um pouco o passo. Essa que está precisando. O nosso futuro já está aí, né? Eu acho que... Tem uma frase de um americano que fala que o futuro é hoje, né? O futuro chegou. Chegou. Antigamente a gente esperava o futuro, né? E de uma certa maneira você conseguia vislumbrar o futuro. Hoje não. Porque o futuro já chegou, está presente. Já é o presente. E ele é muito incerto. E depende muito do trabalho coletivo, em termos de país. Para diminuir esse grau de incerteza, né? Para diminuir o grau de incerteza, correr riscos, né? Porque a inovação exige correr riscos. E o poder público junto, né? E aí tem uma questão muito assim, talvez não seja nem o foco nosso aqui, mas é bom lembrar que o sistema de controle precisa ajudar nisso daí. Porque a inovação, ela exige um pensamento
que considere o risco. É disruptivo, Mais né? flexível, né? É, porque quando você vai fazer um asfalto de uma estrada, você sabe o que você vai usar. Se você não fez, houve uma negligência. Mas quando você vai transformar uma ideia de um aquecimento de uma marmita em uma coisa que vai para o mercado internacional, tem riscos. Ninguém nunca fez isso antes. Então o sistema de controle tem que levar isso em consideração. Isso falta um pouco no Brasil, que os Estados Unidos é 10 nisso daí. O cálculo do risco tecnológico nos Estados Unidos é uma perfeição. No Brasil ainda emperra. Sabe? Se você for num banco pedir dinheiro para fazer o trivial, você consegue. Porque eles sabem calcular o risco. Se for algo inovador, eles não têm gente para calcular esse risco para você. Então isso é uma questão que a gente está trabalhando e que é muito importante. Porque o país precisa de inovação. Muita gente fala, o Brasil tem uma ciência bacana, tem muita gente, bons pesquisadores, gente inteligente, muitas ideias, mas não inova em termos assim dos índices internacionais. Muito por conta disso, é o Vale da Morte, né? É a falta de um regramento que ajuda o investidor, porque o investidor, isso é uma coisa que a sociedade tem que entender. O investidor, ele quer lucro, claro. Ele pode até fazer beneficentemente alguma coisa, mas ele quer lucro. E ele tem que calcular o risco disso, né? Isso é parte do jogo, né? E a gente precisa assimilar isso na nossa cultura, porque senão a gente não chega na inovação que a gente precisa para gerar riqueza para o país. Lelê, mas que aula do professor Evaldo Vilela. Muito obrigada. Ainda bem que você veio, viu? Depois a gente manda para você uma cópia dessa, desse um prazer. Triângulo. E o livro que você me apresentou, eu vou ler, vou comprar um para mim, muito importante, porque fala da questão da disciplina, da quinta disciplina. E fala disso aqui, olha, como indivíduos e organizações estão trabalhando juntos para criar um mundo sustentável. É, isso aí. Então, essa questão do mundo sustentável... Não tem futuro sem isso. Não tem. O Fórum do Futuro nos ensinou muito. E a gente tem a clareza, o que é mundo sustentável? É fazer a partir de cada quintal, de cada pequena propriedade, né, uma organização que cuida das árvores, até que plante árvores, que cuide das águas, que seja um encantador de nascentes, como isso, encantador de nascentes, como o primo do nosso mestre Paulinelli, e que cuida do solo. Então a gente não pode deixar a água correr de qualquer jeito. A água tem que ser conduzida para um reservatório, né? Calmo, tranquilo. Mas o que você exemplifica muito bem, você, essa pessoa, que tem a percepção disso. A atitude é muito importante na pessoa. Porque se você não aceita que o Brasil precisa cuidar melhor do ambiente, do meio ambiente, se você aceita que o Brasil precisa cuidar do meio ambiente, se você não sabe como, muitas vezes, mas você sabe que esse é o caminho, já é uma grande coisa. Pelo menos você sabe que a sua nave vai chegar lá, né? Que a sustentabilidade da produção, do consumo e da produção de alimentos, do que for, se você sabe que o motor a combustão, ele não vai viver muito tempo. Está com os dias contados. Está com os dias contados. E que outra coisa, verdade, você fala assim, mas o que vem no lugar? Não sei, mas eu sei que tem que ser uma coisa sustentável. Isso já é um ganho para o país. Eu vou fazer uma conjectura, professor Evaldo. No lugar do motor a combustão, virá a bicicleta. Mas isso é importante. O ruim é você agarrar que tem que ser o motor de combustão. Aí você está fora. E aí o país está fora. Aí a gente não tem futuro. Então o conhecimento atrelado à questão ambiental, à questão da sustentabilidade, é absolutamente o nosso futuro. A consciência, né? Mas eu queria, professor Evaldo, já que a gente está com esse livro na mão, Lelê, depois nós compramos outro para nós, mas esse aqui é do professor.
Olha, eu tenho que dizer, a coisa que eu mais gosto da vida é receber um livro. Eu gosto de ler. Demais da conta. E como diz o mineiro, né? Demais da conta. Demais da conta. E eu acho que ler livros, ler ideias, é um patrimônio, sabe, da humanidade. É um processo civilizatório um que você avanço fala. civilizatório. É um avanço civilizatório, porque as ideias, o mundo das ideias me encanta muito. Encanta você, Helena, a todos nós que estão nos assistindo, né? Mas aqui está a quinta disciplina que eu sabia dela, mas não tinha ainda lido o Peter Senge. Depois a gente volta a falar. Obrigado pelo livro, viu? Obrigada, professor. Vai para minha coleção e vou ler. Muito obrigado. Obrigada pela aula, professor. Muito obrigado pela oportunidade. Foi maravilhoso. Obrigado, professor Evaldo. Muito obrigado.